E aí galera, montei um microchip de alta disponibilidade e alto desempenho com essa plaquinha aqui, ó. Acompanhe esse vídeo com a gente até o final e vamos descobrir como é que foi feito e os resultados, hein? E aí pessoal, beleza? Vamos lá. Eu comprei uma licença, a original da Microtik, lá no site da Microtik. Tinha tempo que eu tinha essa licença, mas de fato eu nunca tinha utilizado ela. Porque não tinha necessidade, mas agora realmente eu precisei e vou te explicar o porquê no decorrer do vídeo. Utilizando essa placa, vou dar mais detalhes dela, vou cortar esse vídeo para o vídeo não ficar muito longo e para mim conseguir dar umas especificações melhor, ser mais detalhista aí em cima desse processo de como que eu usei essa placa, porque não dá para vocês notarem porque está longe, mas eu vou mudar a posição da câmera e dar uma breve explicação aqui, porque ela não é PCI X1, ela é uma X4. Eu vou te falar um pouco sobre as diferenças dessas placas, certo? E te mostrar o resultado, mostrar, olha, o resultado depois que a máquina rodou, quantos clientes que eu coloquei, quanta de banda que foi injetado e qual foi o nível de processamento da máquina, ou seja, o que a máquina ficou consumindo de processador uma vez que ela estava pronta. Uma placa adquirida, ó, Mercado Livre, tá? Comprei ela no Mercado Livre. O valor dela, dessa daqui, eu não sei se eu peguei ela de promoção, mas eu achei o custo dela interessante, ficou por volta de R$280 em fevereiro agora de 2021, porque o dólar está lá em cima, então a informática tudo subiu, certo? Mas eu vou cortar esse vídeo e vou dar mais detalhes dela e vem comigo para vocês verem como é que foi feito. Então galera, eu vou fazer um vídeo aqui nessa posição da câmera para explicar melhor para vocês. PCI, vamos falar de PCI. Antigamente, digamos assim, a gente utilizava muito, esse modelo aqui de placa-mãe, utilizava muito PCI normal, com a plaquinha PCI, certo? Por que se utilizava muito assim? Quando a placa de rede aqui queimava e você não queria perder o computador, você colocava essa placa PCI normal para continuar utilizando a internet, ou para você ter duas placas de rede no mesmo computador, utilizava muito PCI. Qual a diferença? Essas placas PCI antigas, a maioria são 10/100, então ela não passa muita banda acima de 100 megas. Então é pouco utilizado atualmente. Utiliza-se muito a PCI X1, né? A X1 é esse slotzinho menor que coloca aqui. Esse aqui já é uma placa giga, ela já consegue passar 1 GB por segundo, certo? Então utiliza-se muito essa. Com o decorrer do tempo, os slots PCI eles foram evoluindo. Veio a versão 2.0, 3.0 e na medida que vai evoluindo, eles conseguem passar um tráfego de informações muito maior. No caso, a gente vai utilizar essa aqui, ó. Se vocês notarem, vou colocar aqui para vocês observar, o tamanho do slot é diferente. Essa aqui já é um X4, PCI X4. Então o slot aqui ele é maior do que a X1. Por quê? Porque ele passa mais quantidade de banda, mais quantidade de tráfego nessa placa. Essa placa é uma placa que eu adquiri no Mercado Livre, como eu mencionei anteriormente. Ela é uma placa giga, porém ela tem 4 saídas. Então você pode colocar até como se fosse 4 placas de redes, mas em uma placa só. Então ela tem 4 saídas de RJ45. Então ela é uma plaquinha de alto desempenho X4, né, PCI X4, e ela tem ela otimiza mais. Com uma dessa você já tem 4 saídas para quem precisa de bastante saída na máquina aí, para quem vai montar em computador mesmo, certo? Já essa aqui, somente uma saída. Tem alguns modelos, mas eu indicaria isso aqui. Essa aqui eu paguei o valor, igual eu falei, aquela média de valor de R$280, porém ela veio usada para mim, tá? Ela é usadinha, eu não comprei ela nova, por isso esse preço. E qual que é a diferença? Como é que a gente utiliza essa aqui em vista que a maioria das placas mães em média tem esses slots? Como eu mencionei, o slot PCI Express ele não significa que você tem que usar só vídeo nele. Hoje a maioria do pessoal utiliza ele muito para gráfico, para vídeo, para as placas de alto processamento. Por quê? Porque ela consegue passar uma velocidade de transmissão muito alta.
E você utiliza exatamente dessa maneira aqui, ó. Você coloca a placa X4 na placa PCI Express. Ele vai modular a saída para X4 e vai reconhecer a placa. Eu fiz esse teste aqui com o Windows 10, reconheceu em plug play. Coloquei, reconheceu a placa de rede sem instalar drive, sem nada, e ficou funcionando perfeitamente. E vou utilizar esse mesmo cenário aqui para o MikroTik, nosso querido MikroTik, que todo mundo utiliza. Eu utilizei a licença em cima de um SSD. Eu tinha alguns SSDs desses aqui, ó, que é a memória de 32 GB, para poder armazenar a licença. E não precisa de HDs muito grandes, então esse SSD de 32 foi mão na roda para mim, resolveu o meu problema, entendeu? E dá um desempenho bem maior na questão de transferência de informações. Então usei esse SSD de 32, certo? Usei uma plaquinha dessa aqui giga, porque estava sobrando na placa-mãe o slot, certo? E utilizei essa aqui também no PC Express, além da placa original da placa-mãe. Então acaba que, por exemplo, vamos supor que seria essa máquina aqui. Você teria 4 saídas aqui, mais uma aqui 5 e mais outra aqui 6. De repente, para o cenário que você vai precisar, é mais do que suficiente, né? Então, uma resumida breve aqui, ó. A gente utiliza-se o PCI Express. Em alguns casos, utiliza o PCI simples mesmo, mas não tem tráfego muito alto, certo? Para a gente poder conseguir montar o nosso MikroTik. Eu fiz vários testes com processadores diferentes. Coloquei Celeron, coloquei Dual Core, coloquei 3 e vou mostrar o resultado para vocês dessa máquina rodando em produção no próximo vídeo. Por quê? Porque está em produção. Como a minha máquina está em produção, está trabalhando nesse momento, não posso desligar ela nesse momento, porque eu iria derrubar alguns clientes, certo? Para montar a placa no lugar e mostrar em funcionamento. Mas atualmente ela está rodando lá, está funcionando só com 2 interfaces de rede, mas eu preciso de mais interfaces de rede no meu MikroTik, por isso que eu vou adicionar ela. Tá bom? Então, ó, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Eu vou colocar a especificação mais dessa placa aqui, modelo certinho, tá? Vou deixar nos detalhes aí na descrição. E vamos até o final para você ver como é que ficou o resultado dessa máquina rodando o MikroTik X86. Qual que foi o desempenho dela, tá bom? Um abraço!